Olá, boa noite. Meu nome é Leopoldo Menezes, sou cirurgião plástico e continuando nossa série de conversas sobre temas em cirurgia estética, hoje nós vamos falar sobre a mamoplastia de sustentação ou mastopexia. Por definição, a mastopexia é uma cirurgia em que visa reposicionar o seio. Então, são para as mulheres que têm o objetivo de melhorar a posição do seio, deixar o seio mais em pé, mais sustentado, mais firme. Para as mulheres que se sentem infelizes de botar um biquíni, botar uma camiseta e se sentem incomodadas porque às vezes o sutiã faz com que a parte do seio fique saindo. Então essa cirurgia, a mastopexia, ela tem esse objetivo, que é exatamente devolver a jovialidade, devolver a forma natural da mama no aspecto mais jovem possível. E é uma coisa, de início eu gostaria de deixar claro que isso é possível e não tem limite de idade. A gente opera jovens de 17, 18, 16 anos, senhoras de 65, 70 anos. Então eu acho que a ideia do rejuvenescimento na cirurgia da mama é fundamental para que o paciente se sinta realmente mais confortável. Talvez diferente de todas as outras cirurgias em cirurgia estética, a cirurgia da mama é a que mexe mais com a autoestima do paciente. Talvez seja por isso que seja tão fascinante para quem faz, tanto para nós cirurgiões, quanto para os pacientes que executam esse tipo de cirurgia. Eu costumo dizer que eu tenho o privilégio realmente de conviver diariamente com a situação de fazer uma cirurgia e me sentir realizado depois do procedimento, porque a gente tem uma noção exata e imediata do grau de satisfação da paciente. A gente imagina quando aquela paciente, de ver os olhos brilhando do paciente quando acaba a cirurgia. Então é uma cirurgia realmente muito confortável, muito boa para o paciente. Então, falando sobre o termo indicação, quais são as pacientes que podem fazer a mastopexia? Em geral, a principal indicação da mastopexia é para a mulher que tem o seio flácido. A mulher que já amamentou, a mulher que perdeu muito peso, a mulher que nem amamentou e nem perdeu muito peso, mas que nasceu, desenvolveu com seio flácido e que gostaria de ter um reposicionamento. E agora eu queria dizer para vocês que hoje mais do que nunca, a cada dia a gente vem fazendo a mastopexia com a inclusão da prótese de mama. E aí vem uma diferença grande. Para quem acompanhou o tema de prótese de mama, a gente falava muito disso, de colocar ou não a prótese, qual a vantagem. Então, assim, para as mulheres que vão fazer plástica de mama, sob o meu ponto de vista, sob minha ótica, eu acho que a principal vantagem da inclusão da prótese de mama numa mastopexia é você ter uma durabilidade de resultado, é o paciente voltar ao consultório em 2, 3, 4, 5 anos com a mama de um aspecto muito jovem, como se ela tivesse feito a cirurgia recente. É um pouco diferente da mamoplastia pura e simples, em que você, utilizando os tecidos, a própria glândula, você reposiciona a mama e deixa a mama com aspecto mais firme, sim, mas a gente percebe, ao longo desses anos, tem percebido com muita clareza que é uma cirurgia que, ao longo dos anos, ela vai perdendo a consistência, porque a glândula vai deixando de ser, perdendo a consistência e a mama vai se tornando mais gordurosa. Então, se a gente lembrar da fisiologia da mama, a mama se desenvolve funcionalmente muito mais com o objetivo de amamentar. Então a mulher na fase dos 20, 35, 40 anos, quando chegou a fase de ter filho, depois a mama involui, ou seja, ela se transforma muito mais gordurosa e daí gera uma flacidez. Flacidez essa que vem a ser o tema então da nossa ideia, da nossa conversa de hoje, que é exatamente reposicionar a mama, reposicionar o seio.
Quando a gente fala de colocar prótese para mulheres que vão fazer uma mastopexia, e algumas imaginam ou associam o nome de prótese de mama, o termo prótese, com seio grande. E essa é uma outra coisa que eu gostaria de deixar muito claro, que são coisas totalmente distintas. É possível sim colocar uma prótese de mama durante uma plástica de mama e tendo um seio pequeno, usando sutiã 42, usando sutiã 40. Por quê? Existem próteses pequenas de 100 ml, 80 ml, 120 ml, 150 ml, assim como existem próteses de 350, 380, ou seja, próteses que realmente querem dar volume. É claro que o seu cirurgião ele vai poder avaliar e dizer o que é melhor, qual a melhor indicação, sempre levando em consideração o desejo do paciente. Então, se você hoje usa um exemplo, um sutiã 42, mas já acha que o seu seio é flácido e você gostaria de usar os mesmos 42, porém com colo mais redondo, um seio melhor formado, a cirurgia de um aspecto mais durável, mesmo que você precise da cirurgia plástica, da plástica de mama, você pode sim usando uma prótese e com isso um resultado muito mais durável. Eu particularmente tenho realmente uma preferência nos últimos anos, eu venho fazendo isso com muito mais naturalidade, digamos assim, coisas que antes a gente usava muito tecido glandular e como eu disse, ao longo dos meses, ao longo dos anos, a gente percebia uma certa queda, uma certa flacidez da mama, que justifica para nós a indicação da prótese da mama. É uma cirurgia tecnicamente muito simples. É possível sim fazer uma cirurgia dessa com anestesia local mais sedação, e eu sou um defensor da anestesia local com sedação, mas também sou um defensor da anestesia geral, porque eu acho que uma das áreas da medicina que mais evoluiu é a anestesia, a anestesiologia como especialidade, tanto nos seus medicamentos, nas suas drogas, quanto no monitoramento, no cuidado do anestesista com o paciente. Então, assim, não que antes não houvesse cuidado, mas o que eu quero dizer é que hoje os aparelhos, os monitores são muito melhores, são muito mais fiéis e a gente consegue com muita segurança realizar o procedimento e conseguir que o paciente tenha alta 6 a 8 horas depois da cirurgia, mesmo fazendo com anestesia geral. Então, assim, existe tanto a anestesia local com sedação, em que o paciente está dormindo e nós fazemos anestesia em torno do seio, quanto a anestesia geral, que o paciente está dormindo completamente, mas está com anestesia por todo o corpo. De qualquer forma, não existe o melhor e o pior, ou seja, se você escolher anestesia local com sedação ou se você escolher anestesia geral, são bons procedimentos, independente do tipo de anestesia que você vai fazer. A cirurgia toda dura mais ou menos 1 hora, 1h30, digamos assim. É claro que não existe, e eu sempre falo em tempo em cirurgia, porque é uma pergunta muito comum. Os pacientes gostam muito de perguntar: doutor, quanto tempo dura a minha cirurgia, quanto tempo vai levar? E é uma cirurgia que 1h30, e não ache estranho se o seu cirurgião disser que a cirurgia vai durar 3 horas, 3 horas e meia. E como eu sempre digo também, o que interessa é que a cirurgia comece e termine muito bem, independente do tempo, se vai ser meia hora mais, meia hora menos. Eu tenho certeza que quem vai fazer uma cirurgia estética, o seu cirurgião vai estar pensando muito mais no resultado, no tempo que demora. Então, quando a gente fala 1h30, é 1 hora, claro que um tempo aproximado, podendo ser um pouco mais e um pouco menos. As cirurgias, preferencialmente, elas são realizadas em ambiente hospitalar ou uma clínica de médio porte que tem uma infraestrutura, porque é importante que a gente tenha essa segurança, tanto para nós cirurgiões, quanto, obviamente, para o paciente. Se você hoje opta por fazer sua cirurgia em clínica, não está nem um pouco errado, mas também existe a segurança de fazer em ambiente hospitalar, em que a infraestrutura
de suporte, de CTI, de um centro cirúrgico amplo, outras especialidades médicas, são coisas importantes que a gente tem que levar em consideração. Eu queria frisar, quando a gente fala de mamoplastia, mastopexia com ou sem inclusão da prótese, nós estamos falando em mamoplastia com aquela cicatriz de T invertido. É muito comum, às vezes as pessoas perguntam: doutor, eu posso fazer minha cirurgia só pela areola? É possível, sim. As indicações são mais limitadas, mas é possível. Às vezes o paciente tem a areola muito grande porque amamentou e é normal a areola crescer no período da amamentação, mas é possível, sim, você fazer só pela areola, mas existem os casos, obviamente, de mulheres que precisam fazer com a cicatriz em T, que é uma cicatriz que num começo, num primeiro momento, como toda cicatriz, ela fica muito aparente, mas que passado aí 2, 3, 4 meses, quando já tem o tratamento, seja com pomadas, seja com fitas de silicone, seja com laser terapia mais modernamente, são cicatrizes que são extremamente bem toleradas. E se você perguntar para 10 pessoas que fizeram a plástica de mama, e apesar da cicatriz, eu garanto para vocês que as 10 pessoas vão dizer que fariam, que a cicatriz é realmente um detalhe, tamanho benefício da cirurgia. Existe um outro questionamento que sempre fazem para a gente: doutor, eu vou poder ter alta no mesmo dia? Em geral, sim. Os critérios de alta pós-mamoplastia, obviamente, o seu cirurgião vai passar no hospital ou na clínica, vai ver onde você estiver internada, e normalmente o que a gente faz é 6 ou 8 horas após o procedimento, nós voltamos ao quarto do paciente, avaliamos, trocamos o curativo, e se o paciente estiver bem, sem dor, tiver se alimentado, tiver andado pelo quarto ou pelo corredor, e estiver em condições de ir para casa, sem sombra de dúvida, a casa é o melhor lugar, obviamente com orientações para fazer repouso, enfim, sem movimentos bruscos. Já no dia seguinte, o paciente é liberado então para fazer curativo. A gente ensina como é feito o curativo. O paciente pode tomar banho no dia seguinte. Os curativos são simples, são feitos diariamente, e tanto o próprio paciente pode fazer. Depois do primeiro ou segundo dia, o paciente já consegue fazer o curativo sozinho. Eu particularmente uso o curativo com álcool a 70%, ou uma substância à base de iodo chamada povidine tópico, e é feito existe um sutiã próprio que o paciente coloca já na hora da alta, e esse sutiã fica por mais ou menos 30 dias. Hoje é verdade que não existe aquela história, aquela dúvida que existia: doutor, eu vou ficar sem mover os braços durante 30 dias, durante 40 dias. Isso não é verdade. Pelo menos na minha rotina e prática diária, eu costumo dizer que o paciente pode comer sozinho no dia seguinte, pode fazer higiene íntima, pode escovar o dente, pode falar o telefone, levantar o braço até a altura da axila para fazer depilação ou colocar desodorante, de forma que a movimentação, claro, dentro de um repouso, dentro de um cuidado, é muito mais fácil do que a gente usava antes. No passado, a gente usava aqueles curativos gessados, coisa que a gente hoje não usa mais. Então, assim, não que a cirurgia tenha ficado, que eu digo que o movimento esteja mais liberado, mas eu acho que a gente acaba sendo um pouco mais tolerante. Face é que os pacientes hoje são também muito mais orientados, melhor orientados, através desses meios de comunicação, enfim. Quando a gente fala de vantagens e desvantagens de fazer uma cirurgia dessa, eu costumo dizer que, como eu comecei falando, talvez a cirurgia estética da mama ela seja uma cirurgia que mude muito a autoestima. Talvez só as pessoas que já passaram possam dizer isso, mas é muito comum a gente ver o grau de satisfação quando o paciente volta ao consultório com a camisetinha, quando vem nos trazer fotos de biquíni, ou perguntando se pode não usar sutiã. E aí eu queria abrir um parêntese, que muita gente faz essa cirurgia
doutor, eu não quero usar sutiã nunca mais. É claro que o sutiã ela não tem um propósito só de sustentação, mas é uma cirurgia feita para isso, para que o sutiã seja cada vez menos necessário, óbvio. Obviamente também existem algumas blusas, algumas roupas que carecem de sutiã, enfim, por razões claras. Mas existe um sutiã próprio, esse sutiã a gente usa mais ou menos por 30 dias e às vezes eu confesso que eu libero antes, porque os pacientes eles costumam ficar bem muito cedo, então o sutiã cirúrgico eu libero em média usar os primeiros 15 dias, depois eu libero durante o dia, eu ofereço uma outra marca, indico outra marca de sutiã, porque as pessoas às vezes não gostam do sutiã cirúrgico por causa da cor, porque é muito grande, enfim. Mas claro que cada caso varia de pessoa para pessoa, o seu cirurgião vai saber escolher para você o melhor. Então, voltando a falar em vantagens de colocar a prótese durante uma mastopexia, eu queria também deixar uma coisa clara. Às vezes é comum o paciente ele ouvir mais de uma opinião de cirurgiões. E o que tem que ficar claro é o seguinte: se você foi num cirurgião e ele disse, olha, você não precisa de prótese, e você foi num outro cirurgião, o cirurgião, e ele disse, olha, você não precisa de prótese, mas se você quiser você pode colocar. Não existe o certo e o errado. Eu acho que a indicação vem da conversa, vem da troca de ideia, vem da troca de opiniões entre pessoas. E se você, durante a consulta que você tiver com o seu médico, certamente vocês vão chegar num denominador comum. Então, longe de mim dizer que, não, mastopexia obrigatoriamente tem que colocar a prótese. Quando eu digo isso, eu estou falando de uma questão puramente pessoal, que eu particularmente prefiro, pelas razões que eu já explicitei. É claro que é uma cirurgia como outra qualquer, que envolve os seus riscos, e a colocação da prótese, o principal risco é o organismo dizer não. Infelizmente isso, eu já falei aqui outras vezes, a prótese é feita de um material biocompatível, em que o organismo tolera muito bem. Mas também existem as situações que a prótese não é bem tolerada e que o organismo diz não e que nós precisamos removê-la. Felizmente isso é muito raro, mas que precisa ser alertado que pode existir. Então, a colocação da prótese com a mastopexia eu acho que é uma técnica muito bem indicada. Quando a gente for falar, e um dos próximos temas vai ser mamoplastia redutora, que é um tema que as pessoas perguntam muito, nós vamos discutir um tema que também é muito comum hoje, que as pessoas chegam no consultório, doutor, eu posso tirar completamente a minha glândula e colocar uma prótese? Só para dar uma pincelada nisso, a gente não acha isso interessante. A gente acha que você pode sim tirar um pouco do seu conteúdo e colocar uma prótese de silicone, mas quando você coloca a ideia de tirar todo o conteúdo glandular e colocar uma prótese, nós passamos a falar de uma cirurgia chamada reconstrução mamária, que é uma cirurgia sim que tem um caráter estético, mas ele tem um caráter muito mais reparador do que um caráter estético. Então, como é um tema grande, eu prefiro deixar isso para uma outra discussão, para não ficar uma coisa maçante e tão desgastante, digamos assim. Então, por último, eu gostaria de agradecer mais uma vez. A gente tem realmente recebido muitos contatos a partir dessas discussões do live aqui no Facebook. A gente tem visto que é um canal bom. As pessoas realmente entram em contato e tiram dúvidas. Se você tem alguma dúvida sobre algum tema em cirurgia estética, que queira que a gente aborde, por favor, nos mande o seu contato, envie tanto aqui nos comentários, ou no Facebook, ou no e-mail da clínica. A gente terá o maior prazer em abordar esse assunto em outra oportunidade. Para quem está chegando agora, são temas que a gente aborda, pelo menos um tema de cirurgia estética por mês, e já estamos pensando em alguma coisa para aumentar mais esse nosso contato.
Enfim, queria agradecer, foi um prazer mais uma vez falar com vocês e me coloco à disposição assim que vocês quiserem, tá bom? Boa noite, obrigado.